Bien, para este tema nos tocó hablar sobre una cuestión bastante interesante que es tecnología y noción de real y virtual. Y para empezar el tema, me gustaría enfocar en esos tres puntos iniciales que se separan simplemente como una introducción al tema, que sería la tecnología por un lado, la realidad por otro y la virtualidad por otro. Resulta que tecnología es una palabra bastante interesante que se fue utilizando y variando con el paso del tiempo. Desde un principio, la tecnología era tomado, o se puede decir que siempre fue, a lo largo del tiempo, un método de mejora continua acerca de mecanismos que traigan beneficios con respecto a algo ya creado, como siendo simplemente un avance, ya siendo en la sociedad, así como en ciertas herramientas. Un ejemplo bastante notable y clásico que se puede decir es que antiguamente un avance tecnológico podría considerarse simplemente las boleadoras o si no las lanzas para poder cazar a los pescados en aquel tiempo. Entonces, en el tiempo de los indios, estoy diciendo todo eso. Entonces, en esos momentos era bastante normal considerar cualquier tipo de avance mecánico como siendo un avance tecnológico, simplemente una actividad realizada por el ser humano que tendía a mejorar y a optimizar ciertas actividades que se fueran a realizar. Y con la tecnología, al transcurso del tiempo, se fueron creando otras áreas distintas relacionadas con la misma, que pueden ser ya para áreas más enfocadas simplemente a la parte intelectual, así como muchas otras manuales. Se generaron al paso del tiempo varias revoluciones, principalmente en la industria, que podrían ser considerados grandes avances tecnológicos. Por lo tanto, siendo así, se crearon esas revoluciones en, en distintos tipos de las industrias, al punto tal de que llegaron ahora a ser considerados como una nueva industria que, este paso, José iría mencionando. Bom, de acordo com algumas pesquisas que vêm sendo feitas, enfim, a gente acaba tendo várias respostas relacionadas a uma questão de uma indústria 4.0. Tá? O que é uma indústria 4.0? Tá? Uma indústria 4.0 é conhecida como a quarta revolução industrial. Tá? Ela tem uma ampla, né, um amplo sistema de tecnologia, né? Ela engloba tudo isso e são avançadas, como tudo que a gente utiliza no dia a dia. Inteligência artificial, robótica, internet das coisas. Tá? A gente também tem computação em nuvem, que mudam a forma de produção e alguns modelos de negócio no mundo em geral. Tá? Então, a gente tem, há um tempo atrás já, coisas que não eram nada conhecidas e hoje fazem parte do nosso cotidiano de uma maneira assim, ó, adversa. Né? Então, é um conceito bem familiar no setor industrial, que é então chamada de indústria 4.0. Então, ele está mudando e ele vem mudando em grande escala a automação, troca de dados, de tudo isso, nas etapas de produção, modelagem de negócio, por meio dessas máquinas, né, desses computadores. Então, a eficiência, a inovação, tá? Todas essas palavras-chave para a gente poder definir o conceito da indústria 4.0. Tá? Tem um impacto significativo, assim, ó, grande, porque aumentando a eficiência desses recursos, né, ao desenvolver produtos em grande escala, ele propicia uma integração, né, entre países em, como eu posso me expressar, em cadeias globais de valor. Então, além de todas essas questões, é, ele também implica em transformação de gestão de empresa, né? E em dois aspectos, e é em especial relacionado à estratégia de implementar essa tecnologia como cooperação entre áreas de TI e áreas de produção também. Então a gente pode se situar aí que é impossível a gente viver
sem tecnologia hoje em dia? Não, né? Porém, a gente também tem todas aquelas questões de necessidade humanas de trabalhar. Porém, as máquinas acabam em grande escala tomando esse lugar, né? Então, o, o conceito de comunicação entre máquinas, né? O machine to machine, ele é uma aplicação tecnológica das principais em desenvolvimento nessa esfera corporativa e empresarial. Então, a aderência ela vem reinventando os processos no geral. E nesse contexto mesmo que a gente está trabalhando, a gente precisa de novos profissionais ou substituindo profissionais com novas competências. Ou a gente aprimora esse profissional à qualidade da tecnologia que vem se avançando com o passar do tempo, ou a gente substitui esse trabalhador, esse ser humano, por uma máquina que pode ampliar o serviço com muito mais facilidade e economia de tempo, né? Então, para o nosso século atual, né, ele vem assim, ó, à tona, desenvolvimento técnico sendo fundamental, né, para um fortalecimento dessas competências socioeconômicas. Então, muitas vezes elas compreendem as capacidades de comunicação, colaboração, trabalho em equipe, né, no geral, uma criatividade, inovação, um pensamento crítico. Então, relevando a isso, a gente tem ainda para as questões funcionais, mesmo que tenhamos hoje em dia, atualmente, máquinas que exercem funções similares também, até melhores, porém são protótipos, né? Mas sim, a gente percebe que os profissionais eles futuramente serão muito mais conectados e interdependentes, né? Porque a gente também depende que elas trabalhem de forma integrada e a gente também se integrar num contexto geral. Então, a gente precisa combinar os nossos saberes das áreas para a resolução desses problemas, né? Sendo complexos, para melhorar a produtividade, o desenvolvimento dessas soluções, digamos, inovadoras, né? Então, é uma questão que a gente trabalha muito, mas é, não é o difícil aceitar, mas é o complicado passo a passo, porque a gente muitas vezes acaba vendo, né, pessoas, no geral, entes, amigos, que acabam sendo despejados, como aconteceu já, não despejo, mas teu serviço já não supre mais com a minha necessidade, entendeu? O que a minha máquina pode fazer hoje, tu faz em meses. Então a minha produção ela vai ser muito mais rentável. Então eu por isso vou acabar te retirando. Então essa dificuldade do encontro ao mercado de trabalho, funcionários que dedicaram-se anos por empresas, por indústrias, acabam tendo essa decepção por não poder mais suprir devido ao uso das máquinas. A substituição de homens por máquinas é inevitável, né? Afirma Larry Page, né, que é o presidente do Google. Isso em 2014, num conteúdo publicado no dia 31/10 do mesmo ano. Afirma que o desenvolvimento da inteligência artificial fará computadores aptos para a maioria dos empregos. Isso a gente está vendo à tona. Então, passam aí 7 anos, não vão fazer 7 anos e mesmo assim a gente está vendo o avanço da maneira vem acontecendo, né? Ainda mais na situação atual, tudo que vem sendo feito, se não fosse o avanço da tecnologia, talvez a gente não tivesse vacinas com maior, né, com maior tempo recorde para poder ser feita, desenvolvida para a gente poder, enfim, combater um vírus, uma enfermidade. Então,
ele trata que essa situação ela é inevitável. Por quê? Porque ela vai tornar os computadores robôs aptos para a maioria, né, dos empregos que são realizados por seres humanos. Um exemplo, caixa eletrônico. Outro exemplo, caixa de supermercado. Porque são coisas que são substituídas, já não precisa mais, então não necessita de uma ajuda, porque na própria máquina tem um passo a passo, né? Raramente tu precisa. Geralmente é uma orientação que tu vai pedir não só para a máquina, mas vinculada à máquina e ao sistema interno. E aí tu passa por um intermediário que é uma recepcionista, ou enfim, algum técnico que vai te dar um auxílio. Tá? Então, caso tivessem a chance de escolher desistir do trabalho entre 9 em 10 pessoas, eles não gostariam de fazer o que estão fazendo hoje. Por quê? Porque sabe-se que temos a máquina. Né? Então, na época, o presidente ele acreditava também que haveria uma grande deflação, né, dos preços na economia global, porque para ele as novas tecnologias tornariam os negócios 10 vezes mais eficientes, diminuindo os custos, como foi falado. Então, seguinte, as coisas que queremos para uma vida confortável podem ficar muito, mas muito baratas, disse ao Financial Times, a uma entrevista, né? Então, territórios inexplorados, né? A missão de empresas encarregadas a isso, tudo isso com um avanço. Quando que o homem por si só, talvez por uma manutenção, alguma coisa, teria a chance de poder interligar dois pontos em questão de uma semana, enfim, um mês, né? Então, essa questão do não é o desvalor ao serviço humano, mas sim a questão do suportar a carga horária que uma máquina também vai dar segmento com 40 vezes mais que a força bruta de um ser humano. Né? Então, uma solução virtual para a gente acelerar esses novos desenvolvimentos, tá? Uma grande vantagem é que as ferramentas elas permitem a participação virtual de diversas pessoas. No que? Numa reunião, numa sala de aula, num bate-papo, né? Independentemente do local. Como exemplo, as nossas aulas presenciais, né? As nossas aulas síncronas. Porque a gente pode realmente manter um limite, a gente não se aglomera, a gente não tem um. A gente evita um contexto atual, como por exemplo, mas facilita muito, acarreta. Hoje temos ensinos à distância que facilitam muitas vezes a carga horária de quem está aprendendo, como também para quem está aplicando. Tá? Então, o que acontece? A ferramenta mais avançada de realidade virtual, que na solução IC.IDO, vocês podem me corrigir aí para quem está ouvindo, mas a ferramenta mais avançada dessa realidade disponível, ela permite não só visualizar, mas se integrar com o produto muito antes de ele entrar na linha de produção, detectando qualquer problema que possa surgir no processo. Então tu vê que é todo um recolhimento antes, né? É uma questão de evitar, entendeu? Algum problema de, posteriormente, enfim. Mas assim, cancelamento de voo, encomenda, pedido. A gente tem assim, ó, exemplo para o nosso dia a dia vários, né? Mensagem instantânea, são coisas que já são do nosso dia a dia. Né? A gente pega as crianças hoje já nascem coladas com o telefone. Né? Partindo para um ponto um pouco mais profundo em relação à análise virtual, tá? Alguns dos testes e simulações de produto, a ferramenta da qual eu citei, ela também tem vasta aplicação na linha de produção, permitindo saber se as ferramentas e processos
que vão ser utilizados na montagem de um carro podem dificultar ou até mesmo prejudicar, né, a ergonomia dos funcionários, ou se alguma mudança na posição do equipamento pode trazer benefícios ao processo de fabricação do mesmo, né? Então, são diversas possibilidades. Eu vou usar duas frases aqui que tem destaque para encerrar, que dizem o seguinte: as empresas que adotaram o método ICIJO, tá, nos últimos anos, referente ao Brasil, já estão em seu segundo ou terceiro lançamento de novos veículos e com, em muitos casos, suas sedes no exterior cortaram orçamentos e subsidiárias brasileiras. Como resultado, optaram por validar linhas de montagem usando prototipagem virtual. Sem o uso, nossos clientes Volkswagen, Fiat, Chrysler Automóveis têm enfrentado desafios significativos para lançar seus produtos mais recentes, Nivus, Nova Estrada, respectivamente, exemplificando e, claro, passando para vocês num contexto de empresas, fábricas, indústrias que fazem todas essas questões referentes a veículos esportivos e por aí vai. Então a gente vê que ela é indispensável. Hoje tudo é tecnológico. Tu toca, nossa, minha roupa tem tecido tecnológico, tem. Por quê? Porque tudo isso são análises feitas a partir de vários estudos que comprovam sim que por A ou por B é necessário. Então, uma frase que fica, vocês joguem para mim aí. Para inovar, é preciso superar barreiras culturais? Creio que sim. Na minha opinião, é claro. Então, vocês joguem depois em um debate, comentem. É preciso superar essas barreiras culturais para poder inovar? Na minha opinião, sim. Porque eu acredito que além de tu ter algo que, bom, esse aqui é o limite. Eu acho que não, acho que para te inovar tem que ir além do limite, mas claro, sem extrapolar, né? Mas claro, eu acho que para te saber se funciona, tu tem que ir além. E aí fica esse impasse. Bien, así como mencionado por José hace un poco sobre la industria 4.0, pudimos dar un pequeño vistazo de que la industria en sí, o los avances en la industria, no es más de lo que, como habíamos mencionado anteriormente, un avance tecnológico. Pero una pregunta que nos queda es saber qué cambios realmente termina provocando esos avances, ¿no? Si bien se plantea una pregunta ahora de qué barreras culturales podrían llegar a influenciar en el avance de esa tecnología, también nos queda pensar, por ejemplo, como lo fue en el tiempo de que se establecieron las reglas de la bioética, que se encontraron con barreras bastante parecidas, en donde se creó un sistema en donde establecía reglas de lo que se podría realizar y lo que no. Entonces los medios terminan siendo delimitados para alcanzar un avance en todo esto. Si bien las industrias con el tiempo fueron creciendo, las tecnologías a su vez se fueron desarrollando cada vez más, provocando así un avance en todos los ámbitos. Unas de las áreas que se terminó creando fue el área de Internet, la gran red de redes. Entonces, lo que nos queda con Internet es un nuevo mundo en donde no realmente lo físico termina siendo representado en lo virtual de manera totalmente nítida, sino que puede tener varios tipos de representaciones. Siendo así, una persona podría llegar a tener más de un personaje, por decirlo de alguna manera, en la propia red de redes, teniendo ciertas características, y así se podría crear lo que puede ser la falsificación de información, entre otras cosas. Entonces, una de las cosas que nos quedan es saber cuál es la diferencia entre esa realidad y esa virtualidad. O sea, cuáles son los puntos que terminan difiriendo entre esos dos mundos, si es que se puede llamar así. Siendo así, también nos queda que muchas de las veces esos dos mundos no son desconectados totalmente uno del otro, sino que se interconectan de manera tal en que llega a haber momentos en los que se puede tomar uno de los dos
universos, tanto en la realidad como la virtual, para escapar una de la otra. Si bien se sabe que con el tiempo del desarrollo de Internet, con la creación de eso, de personas que serían características que formarían un perfil, se terminan desarrollando ciertas tendencias en donde el bienestar de la persona física termina siendo afectada por el bienestar de la persona ficticia. Siendo así, una imagen nuestra termina siendo plasmada en la virtualidad y esa virtualidad termina afectando en nuestra realidad también. Pero entre esos muchos cambios que tenemos entre un mundo y el otro, nos queda saber qué tipo de, de diferencias o qué tipo de, de universo se podría llegar a crear o dónde en realidad difieren y en dónde interconectan estos mundos. Entonces se crean varias formas de interactuar con esa virtualidad en el mundo real y con el mundo real, en el mundo real, interactuar con esa virtualidad. Así que le dejo paso a Héctor para que nos comentes más sobre qué tipos de tecnologías virtuales son los que terminan interactuando con el mundo a nuestro alrededor. Bien, continuando con el desarrollo del tema, me gustaría tratar acá de qué es la realidad extendida, que tanto se ha hablado últimamente, y la diferencia con la realidad virtual, aumentada y mixta, que estos términos vienen escuchando también últimamente. Las nuevas tecnologías han cambiado por completo nuestro entorno, o sea, es decir, nuestro mundo real. Si hablamos de mundos virtuales, en los últimos años el término de realidad extendida parece haberse apropiado del panorama. Hasta cierto punto ha provocado la pérdida de entidad propia de otros términos como la realidad virtual, que sí era más conocida, la aumentada y la mixta. Entonces, tipo, ¿qué es cada uno de estos? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo se relacionan? Esa, o sea, es lo que veremos a continuación. Trataré de pasarles los conceptos de cada uno para tener mejor entendida estas tecnologías. Para empezar, hablaré de qué es la realidad extendida. El término de realidad extendida viene del inglés Extended Reality y es abreviada como XR. No se trata de una nueva tecnología en sí, como muchos podrían pensar, sino de un término paraguas que aúna una serie de tecnologías que conocemos como inmersivas. La forma más sencilla de entender la realidad extendida es diciendo que es aquella que engloba la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Pero también comprende conceptos que existen entre estas realidades, como por ejemplo el video 360, que muchos habrán escuchado hablar ya, que las relacionan o complementan, como la inteligencia artificial o el 5G, y todo aquello que surja de sus avances e innovaciones. La principal razón de que haya surgido ese término y se esté empezando a usar es precisamente su proliferación y la convergencia de los términos que la engloban. Cuanto más avanzan estas tecnologías, más se entremezclan entre sí. ¿Y por qué es importante la realidad extendida? Tanto en verticales del mercado como en operaciones comerciales, la realidad extendida está creciendo en volumen y uso. La principal razón de su trascendencia es que permite eliminar la barrera de la distancia. A medida que una gran cantidad de operaciones se expanden y distribuyen geográficamente, la realidad extendida ayuda a acercar los problemas causados por las distancias. ¿Ah? Ahora veamos a continuación un detalle de las tecnologías que forman parte de este concepto de realidad extendida. ¿Qué es la realidad virtual? Que es una de las que hace parte del concepto ese. La realidad virtual es una tecnología capaz de transformar nuestro entorno físico y visual, transportándonos a otro entorno de realidad simulada. La oclusión de la vista que nos generan los cascos de realidad virtual, por ejemplo, que están dentro de las cosas más conocidas cuando hablamos en realidad virtual,
cuyo principal componente son los Heat Mounted Display, que HMD por las siglas más conocidas, nos permite sentirnos inmersos y presentes en dicho entorno, casi tanto como si fuera real. En otras palabras, crea una realidad digital que reemplaza la realidad del usuario en el mundo real. El alcance de la realidad virtual va más allá de la industria del entretenimiento, siendo usada en formaciones, tanto del sector de educación como del sector de salud, así como en la construcción, entre muchas otras industrias. La realidad virtual es capaz de transportarnos a cualquier mundo, pero a su misma vez nos ata a un mundo físico para poder consumirlo, y solo nos permite ciertos grados de libertad. Por otro lado, tenemos la realidad aumentada. ¿Pero qué es la realidad aumentada? A diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada nos transporta a un mundo digital diferente del real. Es una tecnología que nos permite complementar la visión del mundo real con capas de información digital. Estas capas pueden ser imágenes fijas, sonidos, videos, datos o modelos 3D que se superponen en nuestra realidad a tiempo real. Las cámaras de los dispositivos móviles, por ejemplo de nuestros smartphones, así como los Heat Mount Display o las Smart Glasses, nos ayudan a sobreponer los elementos digitales en el mundo real, haciendo de intermediario y habilitador entre ambos mundos. Esta tecnología ha encontrado un amplio uso en la industria del marketing y del entretenimiento, siendo probablemente el ejemplo más conocido de su implementación el juego del Pokémon Go. Pokémon Go justamente usa la realidad aumentada. Pero los divertidos filtros de perritos y gatitos, por ejemplo, de Snapchat o de Instagram, son también ejemplos del uso de esta tecnología. La principal ventaja de la realidad aumentada es que sí nos permite movernos en nuestro mundo físico, cosa que con la realidad virtual no podemos hacerlo. Por otro lado, tenemos también la realidad mixta. ¿Pero qué es la realidad mixta? La realidad mixta comparte mucho con la realidad aumentada, siendo de alguna manera la mejora de esta. Como su nombre indica, la realidad mixta combina elementos del entorno real y virtuales. Pero más allá de superponer dichos objetos sobre el entorno real, hace que estos entiendan el entorno en el que están y que sean capaces de interactuar con dicho entorno. Que esto es lo que la diferencia de la realidad solo extendida, a tiempo real. Un elemento de realidad aumentada puede no entender dónde hay un techo o una pared si no si no se lo indicamos con anterioridad. Tampoco reaccionar a las condiciones de luz o a otros elementos que se crucen en su camino y puedan taparlo, por ejemplo, oclusión. La realidad mixta sí es capaz de ser ocluida por una persona pasando delante o anclarse a una pared o mesa, por ejemplo. Bien. Eh, Luego de estas pequeñas distinciones de cada una de estas realidades que hacen parte de la terminología de realidad extendida, ¿qué podríamos concluir? Podemos concluir que la realidad virtual sumerge a los usuarios en un entorno digital totalmente artificial, que la aumentada sobrepone objetos virtuales en un entorno del mundo real, que la mixta no solo se superpone, sino que también ancla los objetos virtuales al mundo real con el que interacciona. La extendida es el término paraguas, engloba la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, y las relaciones entre ellos. De ahí que ha surgido la terminología de hablar de realidad extendida. La realidad extendida es la promesa del futuro de las tecnologías inmersivas. Según vayan modulando estas y el mercado, será más fácil acceder a ellos, pasar de una a otra y mezclarlas, ya que terminarán convergiendo en una que no diferenciamos nosotros en cuál de ellas estamos usando y a la que seguramente accedamos desde un mismo dispositivo. Para concluir esta parte sobre estas realidades acá, me gustaría invitarlos, en el material además de este hablado que tenemos, será compartido un material de lo que he hablado en la presentación de PowerPoint,
Y en la última parte les dejo un video sobre introducción a la realidad extendida, que es tratado por una especialista, se llama Verónica Rodríguez, eh, que ahí se profundiza un poco más y con ejemplos más concretos sobre cada tecnología. Está bien interesante. Y ahora invito a Leandro y a José para que hagamos unas consideraciones finales sobre el tema que hemos tratado y para dejar lugar a que se haga el debate de la mejor forma posible. Bien, así como hemos visto a lo largo del transcurso de este audio, nos hemos percatado de que el desarrollo de tecnología, si bien terminó siendo necesario para creación de nuevos mecanismos de inmersión de distintos tipos, ya sea para nuevas tecnologías, aplicabilidades en las industrias y todo lo demás, también se han creado nuevas formas de utilizarla a beneficio de otras áreas como de entretenimiento, así como de muchas otras, como puede ser tal vez medicina, arquitectura y entre otras, con distintos tipos de realidades, como mencionó Héctor, los cuales al juntar o simplemente al distanciar esas realidades, se crean nuevas posibilidades que antes no eran posibles. Entonces, con una pregunta, me gustaría destacar la pregunta que había dicho José en un principio, era ¿qué tipo de barreras podrían tender a frenar ese avance tecnológico? ¿Cuáles reglas, como si fuera un juego, podrían avanzar ese avance? Y si realmente es algo necesario el avance tecnológico o si es algo que al desarrollarlo termina afectando más de forma negativa que positiva. Quién sabe, puede ser todo lo contrario. Así que me gustaría simplemente dejar esos puntos en abiertos para aquellos que quieran debatir al respecto. Y básicamente es eso. Trazendo como ponto, não podemos trabalhar como ponto final, mas como conclusão do nosso trabalho, a gente pois vê que de acordo com todos os avanços que, enfim, a gente vive no dia a dia, inclusive, como foi dito, empresas, indústrias, a gente também, né, leva em consideração que além dessas empresas e indústrias, não só nós, como meros comentaristas do assunto, né, nesse áudio, mas agora visando, além de questionar, quais seriam os pontos, né, ou quais são as formas mais viáveis de encaminhar um serviço, um funcionário que trabalha para se sustentar e sustentar a sua família e é demitido. Então, não sei se a gente pega o fio da meada, mas se vocês me entendem, qual destino vocês dariam, né? Você professor, você aluno, para essa pessoa da qual dependia desse serviço, né? Da qual se especializou para esse serviço e trabalha durante 50 anos nessa empresa e hoje não tem o que fazer. Qual seria o destino que vocês dariam? E não o destino que está encaminhado, ou o destino que a empresa dá ao funcionário, mas qual destino vocês dariam? Qual seria a melhor forma de sustentar essas pessoas que sustentaram essa empresa durante anos? E aí fica esses pontos para a gente debater, entendeu? Então, qual seria a iniciativa de vocês em relação a isso? Você se preocuparia muito mais na entrada da tecnologia na empresa, sabendo que ela viria normalmente, ou vocês pensariam em repassar primeiro esse serviço, talvez para uma categoria inferior, mas para que ele pudesse continuar recebendo pelo mesmo serviço que ele faz? Consegue entender? Deixo isso para vocês em aberto. Nós tivemos considerações, inúmeras considerações em relação a isso, e como foi base, a gente tem o início, né, da quarta revolução industrial. Porém, né, ainda trabalhamos, ainda vivemos.
Então, qual será o nosso futuro daqui para frente? Seremos todos substituídos por máquinas? Teremos aulas e saberes que talvez hoje não sejam do nosso alcance aqui no Brasil, né? Ou não esteja vinculado a uma instituição porque cada um usa seu computador. Será que vamos ter os professores como, enfim, acompanhantes da função educação? Né? Como vocês enxergam daqui 50 anos os professores, os alunos? Vamos trabalhar na base do caderno e da caneta? Claro que os velhos costumes a gente não pode abandonar. Alguém estará usando. Eu estou dizendo isso. Agora vocês, o que vocês dizem? Vamos continuar usando caneta? Vamos continuar utilizando o serviço de um professor que hoje trabalha com a internet, mas talvez seja só uma plataforma e a gente acessa uma aula e pergunta programada. São questões que ficam para a gente poder colocar a mão na consciência e ver se a gente está pensando com exatidão naquele mesmo assunto ou se a gente se perde no meio do caminho, o que não pode se perder. Por quê? Porque tudo é um passo de cada vez. Pensem nas perguntas, questionem, joguem no debate para a gente ver e montar o contexto maravilhoso que a tecnologia nos proporciona. Claro que em contextos diferentes, mas nos proporciona. É isso aí, eu agradeço a vocês por escutarem esses minutos de comparações, né, de explicações sobre a área, sobre o assunto, sobre o mundo real, o mundo virtual. Por mais momentos assim. Por mais momentos assim, até quando? Não sabemos. Mas até lá, aqui estaremos. Valeu, um abraço, é isso aí. Bien, a mí me gustaría, para sumar unas últimas consideraciones a nuestro tema, eh, considerando desde mi punto de vista, yo personalmente soy un amante del tema de las tecnologías y todo eso, pero también tengo que reconocer que todo a su medida, digo, y que diría que todos tendríamos que interiorizarnos más de todas las tecnologías que están, porque están más entre nosotros de lo que nos imaginamos. Todo esto tiene su lado bueno y su lado malo, digo, todo dependerá del uso que se le dé realmente. Hay muchas situaciones que pasan hoy en día en la vida que tipo, cuando se habla de lo real y lo virtual, a muchas personas como que la realidad de ellas tratan de, al no poder tenerlas como le gustarían, ven como un escape todo el área virtual. Hasta cierto punto inicialmente puede ser bueno eso, pero el tema es que después tipo no saben, tipo llega a determinado momento y no saben diferenciar hasta dónde va lo real y hasta dónde va lo virtual. Eso es todo un tema justamente para hablarlo de diferentes puntos de vista, puesto que si por un lado las tecnologías vienen para ayudar, para mejorar, para agilizar todos los procesos en general en los más diversos ámbitos, también tipo hay que tener mucho cuidado de que sea dentro de las medidas. Y otro tema es que muchas veces capaz que se preguntan, va, digo, acá tal tecnología en tal lugar ya es común y acá porque no viene, todo más. Hay algunas cosas que tipo que he escuchado por ahí de especialistas y esos que dicen tipo no es simplemente tener la tecnología o disponer la tecnología, sino que tipo la gente de determinada zona, de determinado lugar está preparada para esta tecnología. No adelanta de nada traer la tecnología, aplicarla acá, tipo no necesariamente va a tener el mismo resultado que tiene en otras zonas. Tiene que haber todo tipo, primero una preparación, o sea, información, entender bien la tecnología para luego sí, tipo, ponerla en práctica. Espero que todo lo que hemos mencionado aquí les haya sido de su agrado, que despierten el interés, los invito a que busquen más sobre el tema porque es fascinante y esperamos que en clase tengamos bastantes puntos para debatir y los escucharemos con gusto y daremos nuestras opiniones. Sin más, nos despedimos.
Leandro, José y Héctor. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias.